Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma questãozinha envolvendo massa de um átomo com quantidade de átomo. Então vamos lá. A massa de um átomo de berílio é de 1,5 vezes 10 a menos 26 kg. Quantos átomos de berílio existem em 0,210 gramas de um filme de berílio usado como janela de tubos de raio-x? Vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que um átomo de berílio tem 1,5 vezes 10 a menos 26 quilogramas. Ele quer saber quantos átomos eu terei nessa quantidade de 0,210 gramas. Então, a primeira coisa que você tem que reparar nessa questão é a seguinte: unidades de massa. Se você reparar, aqui um átomo de berílio, a quantidade de massa está em quilograma. Já a quantidade que ele dá em massa está em grama. Então, se você olhar, as unidades elas não estão iguais. Então, eu preciso colocar elas em um pé de igualdade. Então, o que é mais fácil fazer? É mais fácil eu conseguir passar essa unidade de quilograma para grama. Como é que eu vou fazer isso? Eu simplesmente multiplico esse número, essa notação científica por 10 a terceira. Automaticamente, quando eu faço isso, eu já consigo converter essa unidade de quilograma para grama. Portanto, fazendo 1,5 vezes 10 a menos 26 vezes 10 a terceira, eu tenho 1,50 ou 1,5 vezes 10 a menos 26. E como eu tenho aqui potências de bases iguais, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então fica menos 26 mais 3. Isso vai ser igual a 1,50 vezes 10 a menos 23 gramas. Então, agora você pode enxergar que a unidade de massa ela está igual à quantidade de massa que a quantidade de um átomo de berílio em massa está igual à quantidade que o problema deu em massa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar essa unidade que ele deu, do 0,210, e dividir por 1,50 vezes 10 a menos 23. Ou seja, peguei a quantidade de massa que o enunciado deu e dividi pela quantidade de um átomo de berílio. Através disso, eu consigo descobrir qual é a quantidade de átomos de berílio que eu possuo nessa quantidade em massa. Então, fazendo essa continha aqui, 0,210 dividido por 1,50 vezes 10 a menos 23, eu encontro 0,14 vezes 10 a 23 átomos. Só que tem uma regrinha na notação científica que é a seguinte: para eu colocar isso na notação correta, o número inteiro que vem à frente da base eles tem que estar entre 1 e 10. Então esse número aqui, que a gente chama de n, ele tem que estar entre 1 e 10. Se você olhar, esse valor ele não está entre 1 e 10. Então eu preciso fazer o quê? Pegar a vírgula e andar para o lado direito. Então, fazendo isso, eu tenho esse valor como 1,4 vezes 10. E aí eu vou ter que alterar esse valor aqui. Como eu estou andando para o lado direito, então o que vai acontecer com o meu expoente? Ele vai diminuir uma unidade. Então, se eu andei um lado para a direita, ele vai diminuir uma unidade. Então, de 23 ele vai passar a ser 22 átomos. Mais uma coisa. Matheus, estou com dúvida nessa parte aqui. Por que que quando você fez a conta o expoente era negativo e agora o expoente ficou positivo? Então, vamos analisar essa divisão aqui passando sobre o conhecimento de bases iguais e de propriedades da potência. Como você pode enxergar,
existe uma potência aqui de 10 elevado a zero que está implícita no problema. Ela está ali, só que você não enxerga. Então, quando eu faço essa continha aqui, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo 10 elevado a zero dividido por 10 elevado a menos 23. Quando eu faço isso, uma divisão de expoentes que têm bases iguais, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, ficaria 0 menos 23. Quando eu faço isso, eu multiplico o menos de dentro com o menos de fora, vai dar menos vezes menos, mais. Então, aqui vai ser 10 elevado a 23. E aí, no caso, depois eu precisei andar com a vírgula e se tornou 22. Mas o motivo desse resultado aqui ter dado 23 positivo é justamente por conta dessa propriedade aqui da potência. Então, foi isso, galera. Só mais um adendo. Em relação ao número de átomos, preste bem atenção em relação ao expoente, porque ele sempre vai precisar ser positivo, afinal, estou falando da quantidade de átomos, né? Quantidade de uma coisa que é inteira, tudo bem? Se eu estou falando de uma coisa que é inteira, esse valor ele precisa ser positivo. Eu não posso dizer que eu tenho menos 4 átomos ou menos 5 átomos. Átomos só podem ser coisas positivas. Então, se eu estou falando de um objeto, se eu estou falando de qualquer coisa relacionada à matéria, que tem a massa e ocupa o lugar do espaço, essa matéria tem que ser positiva, né? Inteira positiva. Então é isso, galera. Obrigado mais uma vez pela atenção. Qualquer coisa, só entrar em contato. Bom dia, boa tarde e boa noite. Valeu!